entre todas as aulas que a gente teve, essa tem uma importância fundamental aí, né? O Nathaniel tá até gravando, né, Nathaniel? Depois a gente vai publicar aí gravando, beleza. Filmando, não gravando, é isso mesmo. A gente vai começar então, tá? A gente sabe aí que lúpus é uma doença comuníssima, né? Uma doença do dia a dia. É uma doença que todos nós precisamos de saber aquelas bases principais dela. O que a gente vai ver aqui hoje, na verdade, é lúpus, mas é lógico que toda vez que a gente fala de lúpus, a gente lembra das das doenças que ficam naquela gaveta da reumatologia que a gente chama de colagenoses, né? As colagenoses são doenças autoimunes de origem idiopática, são doenças inflamatórias e que têm algumas características específicas de cada uma delas. E a gente tem uma delas, e a gente ainda tem uma, que é o conjunto de todas, né? Hoje, sem sombra de dúvida, aí, o mais importante vai ser o lúpus, que a gente vai discutir bem. Só que, além de lúpus, a gente tem que saber que existem outras colagenoses importantes, como, por exemplo, a esclerodermia. A esclerodermia, que é uma doença contínua, crônica, é uma fibrose do tecido conjuntivo, uma fibrose contínua, sendo que ela tem duas formas de apresentação, a forma cutânea e a forma visceral, né? Temos aí as famosas polimiosites, tem a polimiosite, a dermatopolimiosite, que são doenças autoimunes, normalmente relacionadas a uma grande destruição muscular e que levam a uma fraqueza generalizada. Lembrando que a dermatopolimiosite, além da fraqueza generalizada, o paciente costuma ter aquilo que a gente chama de heliótropos e as pápulas de Groton, e que normalmente a dermatopolimiosite ela está relacionada a neoplasias, inclusive é uma doença que precede câncer, é uma doença que toda vez que a gente encontra no ambulatório, a gente obrigatoriamente tem que fazer uma rica propedêutica atrás de câncer, né? Tem a síndrome de Sjögren, que vocês ou de Sjögren, como conhecida, né? Que é a síndrome seca, que tem a sua forma primária e a sua forma secundária de apresentação, e a gente tem aquelas colagenoses que se misturam todas, né? Que é a chamada doença mista do tecido conjuntivo. A gente, muitas vezes, em reumatologia, a gente fica um pouco frustrado quando a gente vai tentar chegar a um diagnóstico específico, porque muitas vezes a gente vai trabalhar com as seguintes hipóteses: olha, isso provavelmente é um lúpus, isso possivelmente é um lúpus, isso é um lúpus, isso é uma doença mista do tecido conjuntivo, isso é uma síndrome da doença mista do tecido conjuntivo, e a gente vai ver que muitas vezes as doenças se sobrepõem e que muitas vezes o tratamento deve ser direcionado às grandes síndromes. Mas o que a gente vai discutir aqui hoje a fundo mesmo vai ser lúpus. Pessoal, eu não estou enxergando aí a tela. Se alguém quiser me parar, me perguntar, falar alguma coisa, fiquem à vontade aí, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo, né? Tá sim, professor. A voz tá meio cambita, mas tá indo, né? Bom, quando a gente fala de lúpus, gente, lúpus é uma doença autoimune idiopática. Isso é a primeira grande frustração nossa, né? Porque é uma doença que não tem uma causa conhecida. E ela acaba sendo o protótipo das doenças idiopáticas autoimunes. Por quê? O lúpus é uma doença sistêmica que pode acometer desde poucos órgãos a múltiplos órgãos. A gente vê, às vezes, paciente com lúpus brando que vai ter manifestações em alguns poucos órgãos e pacientes com lúpus na sua forma grave, em que o paciente vai para hemodiálise, que o paciente faz um surto de psicose. E a gente sabe que é uma doença que não tem uma causa, né? A gente sabe que ela é mais comum em mulheres, né? Mulheres ali de 40, 35 anos, né? A gente sabe que quanto mais jovem a paciente com lúpus, normalmente a doença costuma ser um pouco mais grave, um pouco mais agressiva, e que quando a gente tem lúpus em homem, isso é um fator de mau prognóstico. O lúpus não é uma doença do homem, embora possa acontecer. Uma outra coisa importante, que lúpus é uma doença inflamatória. Como doença inflamatória, ela tem sinais e sintomas de processos inflamatórios crônicos. Então, o paciente queixa muitas vezes de fadiga, né, de astenia, adinamia. O paciente pode ter febres de origem desconhecida, normalmente são febres que não respondem a dipirona, paracetamol, normalmente.
Aquele cansaço, gente, aquela fadiga das doenças crônicas é muito comum no lúpus. Em 80% dos pacientes com lúpus, uma das queixas da paciente é cansaço, é fraqueza, né? O paciente ele vai ter, como uma doença inflamatória sistêmica, PCR mais altos, né, já que é uma doença inflamatória crônica, e como doença inflamatória crônica ela se comporta como tal, inclusive levando aquelas complicações de toda doença inflamatória crônica, como por exemplo a aterosclerose acelerada. A paciente ela leva um quadro de uma sarcopenia de forma mais rápida, então a paciente tem uma quebra muscular mais intensa do que o habitual, né? E uma grande característica do lúpus que a gente precisa de conhecer bem é que o lúpus ele morde e assopra. Como assim, Gustavo? O lúpus ele tem períodos em que a doença está em extrema atividade e tem momentos que a doença está em remissão ou que a doença está em silêncio. E normalmente a paciente ela vive esse vai e volta. Uma hora o lúpus está em atividade, hora o lúpus está em remissão. Ora o lúpus está evoluindo para uma doença renal crônica, ora a paciente está bem. Então tem essa característica de ser um processo inflamatório intermitente. Inclusive, gente, existem alguns autoanticorpos que nós utilizamos que eles determinam se a doença está em atividade ou não, que quando aquele autoanticorpo, quando vem positivo, a gente pode falar, olha, o lúpus está em atividade, ou o lúpus está em remissão, né? Remissão talvez não seja a palavra mais adequada, mas talvez é a palavra que mais se aproxime do vocabulário para falar que a doença está adormecida, beleza? Tudo bem até aqui, gente? Até aqui nenhuma novidade, né? Até aqui nenhuma novidade. E lembrar que o lúpus é uma doença multissistêmica, né? Se ela é multissistêmica, ela não vai acometer somente um tecido ou um órgão específico. Ela muitas vezes ela acomete tecidos diferentes. Ela acomete, por exemplo, o sistema nervoso central e rim. Ela acomete, por exemplo, o sistema hematopoético e, por exemplo, faz nódulos pulmonares ou faz artrites migratórias mais serosites. Então é uma doença multissistêmica. E é uma doença, gente, que, diferente lá da artrite reumatoide, em que a gente pode dosar o anti-CCP, a gente não tem nenhum marcador muito específico para lúpus, que a gente pode bater o martelo e falar, olha, isso aqui é lúpus, se esse marcador ou se esse exame vier positivo. Lúpus é uma doença em que a gente faz diagnóstico através da clínica do paciente, de alterações de exames laboratoriais e exames de imagem, e que muitas vezes a gente precisa de excluir algumas situações mais graves para poder chegarmos ao diagnóstico de lúpus, certo? Bom, o que a gente precisa de conhecer de lúpus e saber bem de lúpus? Bom, lúpus, gente, como eu falei, é uma doença de fácil, eu não vou dizer, mas é uma doença que exige poucos exames para diagnóstico. Precisa de uma boa história clínica, bons exames laboratoriais e de imagem e autoanticorpos. Então, o que a gente precisa muitas vezes para poder diagnosticar lúpus são poucas coisas, né? Por exemplo, um bom exame físico procurando fotossensibilidade, um exame de urina procurando proteinúria, um raio-x de tórax procurando um derrame pleural ou um hemograma procurando uma anemia hemolítica. São exames relativamente simples, de fácil acesso e que muitas vezes a gente vai ter disponível aí no nosso dia a dia. Autoanticorpos a gente precisa de saber, né? A gente precisa de saber pelo menos um pouco deles. Ah, professor, mas são muitos para decorar? Não são tantos assim. A gente vai ver que tem critérios que nos ajudam a delimitar. E lembrar, gente, que o lúpus, ele anda junto com algumas outras doenças, como, por exemplo, a síndrome do anticorpo antifosfolipídico, a síndrome de Sjögren, a doença mista do tecido conjuntivo, a esclerodermia em alguns casos. Então, toda vez que a gente está investigando lúpus, a gente tem que lembrar daquelas doenças que andam e que são carregadas junto com o diagnóstico de lúpus. E uma das mais importantes aí é uma doença que é formadora de trombos, que é a chamada síndrome do anticorpo fosfolipídio. É aquela paciente jovem que não usa anticoncepcional, que vai fazer uma viagem de avião, faz uma trombose arterial, ou um paciente jovem de 30 e poucos anos que faz de repente um AVC isquêmico, é aquela mulher que faz aborto de repetição. Então é uma doença que muitas vezes envolve até a ginecologia para discussão, não é assim? E a gente vai falar um pouquinho dela hoje ainda.
Mas quando a gente começa falando de critérios diagnósticos, a gente tem que saber que a forma que a gente organiza para poder entender lúpus são através de critérios diagnósticos. Na nossa aula de artrite reumatoide, a gente falou assim, olha, gente, quer dizer, a Sociedade Americana de Reumatologia criou critérios diagnósticos para facilitar o diagnóstico de artrite reumatoide. Da mesma forma, gente, houve também um consenso em 2008, inicialmente, depois em 2012, agora atualizado em 2019, de critérios diagnósticos para lúpus. São critérios que a gente precisa de ficar gravando, decorando? Não, mas a gente tem que entender o que pode acontecer com eles, porque a somatória desses critérios, se o paciente tem alguns desses critérios, a gente deve pensar, olha, o paciente possivelmente tem lúpus, o paciente provavelmente tem lúpus ou o paciente tem lúpus. Então, é importante que a gente conheça alguns critérios, até mesmo para a gente poder classificar o paciente com lúpus. E o primeiro critério que a gente utiliza são os critérios relacionados à pele. O lúpus, ele é multissistêmico, então ele pode acometer a pele. E ele pode fazer úlceras orais, ele pode fazer rash, malar. O paciente, gente, ele tem um quadro de fotossensibilidade. Ah, professor, fotossensibilidade é quando você vai para a praia, fica o dia todo no sol e fica todo vermelho no dia seguinte? Não é bem isso. A fotossensibilidade é aquele paciente que fica alguns poucos minutos no sol e de repente aparecem com lesões eritematosas como se ele tivesse ficado horas e horas com exposição solar. Então a fotossensibilidade no lúpus é um critério que normalmente ele entra. E cada um desses critérios que vão entrando, a gente vai dando um ponto, né? E geralmente quando o lúpus ele acomete somente a pele, ele é um lúpus que está mais possivelmente isso é lúpus. Não tem como afirmar certeiramente que isso é lúpus. Bom, olha aí, esse é famoso, né? Esse eritema aí todo mundo conhece desde lá da quinta série, né? Lá no ensino fundamental. Olha, gente, isso aqui é um eritema em asa de borboleta. É um eritema que acomete a asa a região malar, né? E ele tem uma característica específica, ele poupa a região da prega nasolabial. Gustavo, por que você está falando que ele poupa a prega nasolabial? Porque existe uma doença dentro das colagenoses, que é uma doença que a gente falou no começo da aula, que leva a fraqueza e pode levar a um eritema na região facial, que é a chamada dermatopolimiosite. Então, a dermatopolimiosite, ela entra como um critério diagnóstico do lúpus, né? E olha lá, a paciente ela tem a fotossensibilidade naquela região. Ela tem a pouca exposição solar, ela faz um eritema, é como se fosse uma queimadura isso. Tá? Vocês tiveram aula com a professora Valéria, não tiveram semana passada? Tivemos sim, professor. Deixa eu até aproveitar que você perguntar, peraí. Então eu tenho que fazer diagnóstico diferencial com essa dermatopolimiosite? Também, né? Também. Ou ela, eu fiquei confusa, ou ela é uma manifestação, tipo, ela é outra doença. A dermatopolimiosite, ela é um diagnóstico diferencial, tá? Tá. Quando você vê um eritema que acomete a prega nasolabial, provavelmente isso é uma dermatopolimiosite. Na lesão em asa de borboleta, olha só, olha entre o nariz e o lábio superior da paciente, não há acometimento daquela região, certo? Isso acontece no lúpus. Na dermatopolimiosite, normalmente há o acometimento dessa região toda, tá? Eu acho que eu tenho uma foto aqui, mais pra frente, quer ver? Olha só, você não pega a prega nasolabial, depois a gente coloca um eritema aqui da dermatopolimiosite, tá? Ok? Tá bom, obrigada. Vamos lá. Olha só, temos esse formato do lúpus discoide, né, que o centro, ele vai ficando atrófico, então você tem uma hiperemia perilesional, né, com o centro branco, com o centro atrófico, beleza? Principalmente em regiões de exposição solar. A gente come que o cachorro parece comer aqui. Bom, vamos lá, vamos continuar. Bom, eritema malar, então, né, que é uma das características típicas aí do lúpus, é bem comum, é bem característico, vocês vão ver muitos pacientes aí na prática de vocês, principalmente quem estiver rodando lá na nefrologia, né, muitos pacientes que estão em hemodiálise, tem lúpus, e provavelmente esses pacientes têm fotossensibilidade. Então, no diagnóstico, na anamnese, na conversa inicial com o paciente, é importante perguntar se ele tem alguma lesão de pele típica, característica, que sempre acontece, não é isso? Bom, então quando o lúpus ele acomete a pele, a gente considera
um ponto. Se, caso a gente começar a ter envolvimento das articulações, a gente soma mais um ponto nos nossos critérios diagnósticos. Só que aqui, gente, diferente da artrite reumatoide, a gente não tem aquela artrite simétrica, bilateral, mais comum pela manhã, né, que acomete as duas mãos, acomete mais as mãos, os pés e os punhos. Não. A gente tem aqui uma artrite não erosiva. Só um momento. Uma artrite não erosiva, que normalmente acomete 2, 3 articulações. Desculpa, pessoal. Bom, normalmente essa artrite é migratória, né? Ela comete ora uma mão, ora a outra, ora o pé. Ela não é fixa igual acontece na artrite reumatoide, né? Quando ela é fixa, a gente fala que isso é, quando ela é erosiva e ela é fixa, tem até um nome especial. Alguém chama, sabe como que chama? A artrite monoarticular do lúpus, quando ela é erosiva. Gente, desculpa aí por causa do Covid, tá? É a chamada, gente, artrite de Jacu, né? Quando a gente tem a monoartrite no lúpus, de uma única articulação, que ela não é migratória e que ela é erosiva, a gente chama isso de artrite de Jacu, tá bom? Bom, mas e se o lúpus, além de acometer a pele e as... Pessoal, Oi? Sim? essa de Jacob é associada ao lúpus, então tem que ter os sintomas e essa artrite específica. Sim. É isso? Geralmente sim, tá? Mas você pode ter, por exemplo, monoartrites não erosivas migratórias. Então o paciente fala, olha, doutor, ontem, semana passada eu estava com dor na minha mão direita. Há 2 semanas atrás eu estava com uma dor na minha mão esquerda. Há 4 meses atrás eu estava com uma dor no meu pé. Uma artrite de característica migratória, tá? E quando a gente tem uma artrite em uma única articulação, e que ela é erosiva, e que ela se parece um pouco com a artrite reumatoide, a gente chama isso de artrite de Jacu, tá bom? Certo. Beleza? Gente, é importante lembrar que a gente tem alguns quadros dentro da reumatologia que são chamadas poliartrites migratórias, que acontecem normalmente em doenças autoimunes. Um exemplo é o lúpus, mas, por exemplo, algumas doenças oncológicas, alguns tipos de câncer, eles podem fazer artrites migratórias. Algumas infecções podem fazer como manifestações fora do habitual dores articulares, em que não tem nenhuma infecção dentro da articulação, ou que não é a síndrome de Reiter, e sim um processo infeccioso por algum agente infeccioso, beleza? Bom, quando a gente tem acometimento de seroses, né, as seroses normalmente são acometidas quando a gente também está diante de um quadro com suspeita de lúpus. E quais seroses são as mais comuns? Né? Primeiro, a pleura. A pleura é um dos locais em que o paciente, de repente, pode começar a fazer derrame pleural de repetição. E esses derrames pleurais de repetição levam a quadros de serosites, ou melhor, os derrames pleurais são serosites, né? E muitas vezes, quando o paciente ele chega com critérios de mão e de pele, critérios de artrites migratórias e acometimentos de serosas, a gente considera isso como um lúpus brando. Gente, lembra que eu falei para vocês, olha, a artrite reumatoide, ela não liga muito para o coração. O lúpus também, ele não liga de forma excessiva para o coração, mas ele pode inflamar alguns tecidos. Ele pode, por exemplo, inflamar o pericárdio e fazer um quadro de pericardite. Então, o paciente com lúpus, às vezes, pode dar entrada no pronto atendimento com quadro de dor precordial. Ou ele pode chegar no pronto-socorro, às vezes, com sinais de tamponamento cardíaco por conta de um derrame pericárdico. E isso não necessariamente torna o lúpus mais grave. Não. Muito pelo contrário, se o paciente ele tem acometimento de articulações da pele de serosa, a gente costuma classificar esse paciente como um lúpus brando,
certo? E qual que é o grande exemplo do lúpus brando que a gente conhece? É o lúpus que a gente fala de lúpus fármaco induzido. Esse lúpus, gente, ao contrário dos outros, ele não tem uma preferência entre homens e mulheres. Esse lúpus, ele comete numa proporção de 1:1, né? E como o próprio nome diz, normalmente medicações induzem a esse lúpus. Quais drogas que normalmente induzem a esse tipo de lúpus? São drogas do dia a dia, né? Por exemplo, hidralazina, metildopa, um anticonvulsivante comuníssimo, né, que é a fenitoína, um antihipertensivo, que é a hidroclorotiazida, né, que é um tiazídico. Então são drogas muito comuns aí no dia a dia nosso, não é assim? E esse lúpus, gente, ele é brando. Ele é brando, e então ele poupa tanto o rim quanto o cérebro, né? E qual que é o marcador dele? Qual que é o FAM dele? O FAM que a gente dosa nesse paciente que está lá internado com uma suspeita de lúpus fármaco induzido é o anti-histona, que talvez vocês já tenham ouvido falar. Gente, como que a gente trata esse lúpus? Normalmente a gente tira a droga, a gente suspende a medicação e usa corticoide. Beleza? Normalmente prednisona é o suficiente para poder resolver o problema, tá? Em doses imunossupressoras, tá, gente? De 1 miligrama por quilo de peso. E aí, a gente vai aprofundando dentro dos critérios diagnósticos e a gente vai entrando naquele lúpus que a gente chama de lúpus moderado. Que é aquele lúpus em que a gente vai ter um envolvimento além da pele, das serosas e das articulações, a gente vai começar a envolver o tecido hematopoético. E quando a gente fala de tecido hematopoético, as anemias, elas entram como critério diagnóstico. Mas tenham atenção aqui nesse detalhe. Por quê? Quando eu falo de anemia, eu não estou falando da anemia de doença crônica que o lúpus pode ter. Eu estou falando aqui de uma anemia hemolítica. Então, se o paciente ele tem 3 critérios, né? Um critério de articular, um critério de pele, por exemplo, uma fotossensibilidade, um derrame pleural e tem uma anemia de doença crônica, a anemia de doença crônica ela não entra como critério diagnóstico do lúpus. O paciente ele pode ter anemia de doença crônica, mas o que nós consideramos são as anemias hemolíticas, que são anemias hemolíticas secundária ao lúpus. Então só entra como critério diagnóstico as anemias hemolíticas. O paciente pode ter leucopenia, né, normal, é comum às vezes a paciente começar o quadro com uma leucopenia, então ela chega lá com 2.500 leucócitos totais e a gente começa uma investigação. E nessa investigação a gente acaba entrando em critérios diagnósticos aí para lúpus. O paciente pode ter uma linfopenia, né, e ele pode ter ainda plaquetopenia, isso entra como critério diagnóstico. Então se o paciente, além das serosas, das articulações e da pele tiver critérios hematológicos, a gente considera isso como um lúpus moderado. Já é um lúpus um pouco mais agressivo. É uma doença que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, assim como todo paciente nosso, né? Mas esse paciente ele tem um risco um pouco aumentado de complicações mais graves. E se porventura, além disso, o paciente começar a ter critérios renais, ele começar a evoluir com algum distúrbio renal, como por exemplo uma insuficiência renal aguda, ou uma insuficiência renal crônica agudizada, ou um quadro de uma proteinúria ainda em níveis não nefróticos, como por exemplo uma proteinúria de 500 miligramas dia, que às vezes a gente consegue detectar lá no exame simples de urina, né? Ou presença de cilindros celulares, que normalmente indica processos de morte celular dentro do glomérulo, a gente classifica isso como um critério diagnóstico a mais. Se o paciente tiver algum envolvimento neurológico, e atenção aqui, gente, porque envolvimento neurológico do lúpus, ele pode ser desde quadros neurológicos como delírio, até mesmo a quadros de crises convulsivas, passando nesse meio do caminho por psicoses e ainda transtornos de personalidade.
Então, gente, o lúpus, ele pode, sim, fazer um acometimento neurológico. O paciente pode abrir crises convulsivas, ou ele pode começar um quadro de uma psicose aguda. Lembro até hoje de um paciente que internou no Hospital das Clínicas, um paciente jovem, era um paciente de 25 anos, em que ele internou com um quadro de uma psicose aguda. Não era usuário de droga, não tinha nenhum fator de risco, nem nada, de repente ele começou com um quadro de psicose, foi internado, teve que ir para terapia intensiva, ele estava com um quadro de uma rabdomiólise intensa também, e aí nesse meio do caminho a gente pediu avaliação da psiquiatria, da neurologia e da reumato. As 3 clínicas foram até o CTI, e dentre aqueles diagnósticos possíveis, o diagnóstico de lúpus foi aventado. E aí foi solicitado para ele um marcador específico chamado anti-P, e esse anti-P veio negativo. Esse paciente ele acabou fechando em diagnóstico de doença de Wilson, que é uma doença de acúmulo de cobre, né? Mas que não vem ao caso agora. Só queria colocar como exemplo para mostrar que lúpus pode levar a psicoses, a delírio e até quadros de crise convulsiva, tá? Antipsicose, eu costumo dizer assim, olha, antipsicose, normalmente qual que é o autoanticorpo que a gente pede é o anti-P. Gente, se a gente tiver acometimento renal ou acometimento neurológico, esse lúpus provavelmente é mais grave, né? Esse lúpus é considerado como um lúpus grave, ok? Tudo bem até aqui, gente? Beleza. Vamos lá. Tô conseguindo. Quais são as manifestações renais do lúpus que a gente precisa de conhecer? Bom, gente, o lúpus, ele inflama qualquer parte do rim, não é assim? Ele inflama qualquer parte do glomérulo, ele inflama o mesanjo, ele inflama o tecido conjuntivo à volta, né? Só que o mais comum são as glomerulopatias lúpicas. As glomerulopatias lúpicas são inflamações crônicas, não é assim? Quando eu falo de inflamações crônicas, é mais comum eu pensar em síndromes nefróticas ou nefríticas. Como é algo crônico, como é algo que está danificando cronicamente o glomérulo, eu vou pensar mais em alterações crônicas, mais próximas de uma síndrome nefrótica. E se a gente biopsiasse esse rim dessa síndrome nefrótica, quais tipos ou quais subtipos de síndrome nefróticas nós poderíamos ter? Todas essas aí, né? A por lesões mínimas, que também acomete, por exemplo, pacientes com linfomas, a proliferativa focal, que é mais comum lá do diabetes mellitus também, a proliferativa difusa, que é a tipo 4, que é a mais comum dentro do lúpus, e as glomerulomembranosas. Lembrado que as glomeruloscleroses membranosas, está até escrito errado aí, elas são comuns em pacientes oncológicos, tá, gente? Todo paciente oncológico, ele pode fazer síndrome nefrótica. De qual tipo? Do tipo membranosa. Beleza? Bom, e qual que é o marcador de lúpus que a gente pede para poder saber se o lúpus vai atacar o rim ou não? Que é o marcador que a gente utiliza também para poder avaliar a atividade de doença. É o chamado anti-DNA nativo ou anti-DNA dupla hélice. Ele é um marcador que serve para mostrar se o lúpus está acometendo o rim e se a doença está em atividade. Beleza? Bom, além disso, gente, além dos critérios clínicos, nós temos os critérios imunológicos para diagnóstico de lúpus. Então, o paciente, ele, além dos critérios clínicos, ele deve ter um critério imunológico. E o grande marcador que normalmente nós utilizamos é um marcador chamado de FAM, que é um anticorpo antinucleotídeo. Só que, gente, cuidado com o FAM, né? Por quê? O FAM, ele é específico de lúpus? Não. O FAM, ele pode estar presente em 98% dos casos de lúpus, mas tem quadros que alteram o FAM. Por exemplo, algumas viroses, algumas outras colagenoses que não o lúpus, e pacientes que simplesmente têm um FAM positivo sem significado clínico algum. Então, cuidado à hora de solicitar o FAM sem ter um critério diagnóstico claro para aquilo ali. O FAM, ele pode vir positivo e não pode ter nada. Então, às vezes, a paciente jovem vai lá, você pede um FAM, ela vem com FAM positivo, o paciente não tem sintoma nenhum, você já fala que é lúpus? Não, gente. Às vezes ela pode ter aquele FAM e aquilo lá não significar nada, beleza? Temos alguns marcadores que são mais específicos, né? Como, por exemplo, o anti-DNA dupla hélice, né? Que é um
marcador que me mostra a atividade de doença, que me mostra ainda se o lúpus vai acometer o rim ou não. Temos o anti-Smith, que é o mais específico para lúpus, né? Normalmente quem tem lúpus tem anti-Smith positivo, né? E temos ainda os autoanticorpos antifosfolipídicos, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, e critério diagnóstico? Gente, critério diagnóstico é revisado o tempo todo, né? A gente viu lá que em 2008 foi feito um, em 2012 foi outro, em 2019 eles já aumentaram. Então, por exemplo, esses aí são os de 2012, olha só. Você vai somando, esses são de 2012, isso mesmo. Você vai, só que depois ele foi atualizado. Você vai somando os critérios, né? E aí você vai somando, olha, provavelmente isso é um lúpus, possivelmente isso é um lúpus, ou provavelmente isso é um lúpus. E é lógico, gente, que vão ter pacientes que não vão somar critérios suficientes para poder você ter certeza de que aquilo ali é lúpus, mas você vai suspeitar fortemente de lúpus. Lembrar que foi acrescentado aí critérios comportamentais, né, como delírios, psicoses, algumas úlceras orais, né. Lembrar que toda vez que a gente tem úlcera oral, genital e teste da patergenia positiva, a gente deve lembrar de uma vasculite importante, que é a chamada doença de BC, que entra como critério diagnóstico para lúpus. Bom, mas a gente sabe que isso muda o tempo todo, né? E que o tempo todo a gente vai ter que estar linkado e dando uma revisada, né? Sempre que a gente vai ver um paciente com suspeita de lúpus, a gente pega aquela tabela e revisa aquilo ali. Bom, e quais são os autoanticorpos que a gente precisa de saber do lúpus? A gente sabe que o lúpus é uma doença autoimune idiopática. Então a gente produz autoanticorpos contra a membrana, então são autoanticorpos antimembrana. A gente pode produzir autoanticorpos contra o citoplasma e nós podemos produzir ainda autoanticorpos contra o núcleo. E cada um desses autoanticorpos a gente vai ter um tipo. Por exemplo, quais são os autoanticorpos antinucleares? Um está escrito no nome, né, gente? Anti-DNA nativo, que é um autoanticorpo que me mostra se o paciente vai evoluir com insuficiência renal ou se ele está com a doença em atividade, né? O antistona, de onde que é o antistona mesmo? É do lúpus fármaco induzido. Então o paciente usou lá hidroclorotiazida, fez um quadro de uma cirrosite, fez reações cutâneas e fez artrites migratórias. Você pede um antistona, vem positivo. Isso é um lúpus fármaco induzido, né? O anti-Smith, que é o mais específico de lúpus, né? Ele também é um anticorpo antinuclear. O anti-Ho é o do lúpus neonatal. Mulher que tem lúpus e que tem um anti-Ho positivo, normalmente o paciente ele faz uma miocardite, ele pode fazer um BAVT. A paciente pode inclusive sofrer um aborto por isso, né, espontâneo, por conta de má formação cardiofetal, né? E aí, gente, o anti-Ho, ele acomete também aqueles pacientes que têm lúpus com FAM negativo, né? E ele pode estar presente na síndrome seca, na síndrome de Sjögren, né? E o anti-La é muito parecido com o anti-Ho. Então, esses são os autoanticorpos antinucleares. E quais são aqueles anticitoplasma? Primeiro, o da psicose, né? Que é o anti-P. Da psicose, né? Então, a paciente faz um quadro de psicose aguda, você pede anti-P, vem positivo. E o antimembrana? São os antifosfolipídicos, né? Gustavo, mas você falou tanto autoanticorpo aí que você só esqueceu de falar um, o FAM. Ô, gente, o que é o FAM? O FAM, na verdade, ele é um exame de rastreio. Ele é um exame que, quando eu solicito ele vai vir com um certo tipo de padrão, e com esse certo tipo de padrão, eu vou descobrir qual FAM que eu estou trabalhando. Se é o FAM anti-DNA nativo, se é o FAM anti-estona, se é o FAM anti-Smith. Gustavo, então você está dizendo que o FAM, ele só é um marcador geral? Sim, ele é só um marcador geral. Toda vez que o FAM vem positivo, eu preciso de perguntar assim, tudo bem, o FAM está positivo, agora eu quero saber qual tipo de FAM que eu estou lidando. E olha só, todos esses autoanticorpos são FAM, né? Então eu posso estar diante de um anti-DNA nativo, anti-estona, um anti-P, que eu peço o FAM vem positivo. Eu falo assim, agora eu quero saber qual tipo. É um autoanticorpo que se liga mais no núcleo,
é um autoanticorpo que se liga mais no citoplasma, o seu padrão é mais homogêneo, o seu padrão é mais periférico. E aí eu direciono para onde eu quero ir. Tudo bem até aqui, gente? Tá sim. Tem alguém ainda? Tá sim. Vamos lá. Então, e aí, só para a gente poder relembrar um pouquinho dessa síndrome do anticorpo antifosfolipídico, essa doença, gente, é uma doença que vocês devem conhecê-la bem, né? Porque é uma doença em que a paciente jovem, na maioria das vezes, ela começa a produzir eventos trombóticos. Então, o paciente jovem, ele faz um AVC, a mulher faz um aborto, ela faz uma trombose arterial. Toda vez que a gente tem trombose arterial em paciente jovem, a gente deve pesquisar uma causa, né, uma trombofilia ou uma SAF. E aí, gente, a SAF, ela tem uma característica. Ela pode ser primária, ou seja, ela acontece sem uma correlação com alguma outra doença, ou ela pode estar sobreposta em até 30% dos casos com lúpus. E quando o que a gente faz para poder fazer diagnóstico? Bom, o paciente com sintomas, que a gente conhece lá do lúpus, mais eventos trombóticos, né? E aí, a gente sabe que o sistema do anticorpo antifosfolipídico, ele inibe nosso sistema de anticoagulação. Então, o organismo fica pró-coagulado. Por conta de quem? Desses três aí, né? Do anticoagulante lúpico, da anticardiolipina e da anti-2-beta-glicoproteína. Esses são os autoanticorpos aí relacionados com a SAF, né? E como que eu trato essa paciente? Antes de eu tratar, vamos diagnosticar, né? Primeiro, critérios clínicos, né? Mais os marcadores, né? A menina que faz aborto de repetição, então lá no ambulatório de ginecologia, obrigatoriamente a gente tem que pedir esses autoanticorpos. E como que a gente trata esse paciente? A gente vai anticoagular a paciente, né? A gente vai anticoagular ela em doses mais altas. A gente vai anticoagular ela normalmente com Clexane ou com Xarelto, né? Professor, e se a mulher tiver grávida? Ela pode usar heparina mais AS, embora o AS esteja saindo dos protocolos e essa paciente acaba usando enoxaparina em doses terapêuticas. Alguém me perguntou alguma coisa? Eu ia aproveitar e perguntar, professor, mas, por exemplo, você está falando que quando eu tenho, então, né, critérios clínicos e estou nessa suspeita, né, com esse aborto de repetição, eu queria saber, tipo assim, se esse manejo, ele consegue ser feito na atenção primária, ou se obrigatoriamente, tipo assim, para a realidade da vida, sabe? Eu sei que ela vai ser atendida no alto risco, né, no Viva Vida, mas digo... Esse paciente, ela vai acabar sendo encaminhada para o Viva Vida, né? E provavelmente vai ser encaminhada também para a equipe de hematologia para poder acompanhar em conjunto, né? Só que às vezes eu sei o que o quão difícil que é esse trâmite todo, e muitas vezes o próprio ginecologista, ele começa esse manejo inicial e solicita o acompanhamento em conjunto do hemato. É muito comum na saúde suplementar a gente ter o ginecologista mais o hemato acompanhando. Isso ainda, infelizmente, não é uma realidade plena no sistema público, mas tem se melhorado muito, né? Por exemplo, no Hospital das Clínicas em BH, a paciente ela era acompanhada por 3 equipes, né? Pela equipe da Reumato, que entrava em todo mundo, né? Reumato, pode ter algum caso diferente que a Reumato tá lá, né? A hemato e a obstetrícia. Então, geralmente são acompanhamentos multiprofissionais, beleza? Tranquilo? Bom, e a gente anticoagula essa paciente, né? Geralmente com enoxaparina, o SUS fornece a enoxaparina para essas pacientes, tá? Enoxaparina, gente, o custo ele é meio elevado, né? Acho que cada tratamento fica em torno de R$1.000, R$1.200, então o SUS ele banca com a medicação esse suporte para paciente, né? Às vezes um pouco mais burocrático, mas consegue fazer isso daí. Beleza? Sim? O paciente que tem SAF tem que ser mantido anticoagulado para sempre? Ou só se tiver sintomático? Tem sim. Ele tem que ser anticoagulado. Teoricamente, você vai manter ele anticoagulado enquanto a doença estiver em atividade. Mas como você sabe que essa doença, ela provavelmente, dificilmente ela entrará em remissão, esse paciente ele vai ser mantido anticoagulado o resto da vida. Se você for fazer
esses inibidores novos, como Xarelto, como Pradaxa, como Eliquis, você usa essas medicações sem precisar de fazer exames seriados. Se você for utilizar um Marevan, que é a varfarina, você vai manter o RNI desse paciente entre 2,5 a 3,5, o valor de referência dele. Então é mais difícil você manter essa anticoagulação. Mas, hoje a gente tem conseguido fazer com que o sistema público adquira, né, esses inibidores do fator 10, como por exemplo Xarelto, como por exemplo Eliquis. Beleza? Beleza. Obrigado. Bom, gente, e falando aí do tratamento do lúpus, né, então vocês vão agora, logicamente... beleza, valeu. Depois da aula vocês vão estudar lúpus, né, vão pegar lá no UpToDate, vão dar uma atualizada sobre o lúpus, sobre os critérios diagnósticos. E como que a gente trata lúpus? Bom, gente, aqui sim, né, tem uma indicação, né, da gente usar antimaláricos, não é assim? Usar cloroquina, hidroxicloroquina. Gente, eu tô de Covid, jamais usaria cloroquina na minha vida, né, não daria de nome, mas cloroquina jamais. Aqui no lúpus não, né, aqui no lúpus a gente tem indicação, sim, de antimalárico, anti-inflamatório em doses baixas, né. Se o paciente ele começa a ter envolvimento de serosas, a gente deve dar corticoide em doses anti-inflamatórias. Gustavo, qual que é a dose mesmo de corticoide anti-inflamatório? De 0,25 miligramas a 0,5 miligramas por quilo de peso, de prednisona. Se a gente quiser usar outro corticoide, a gente faz a conversão, né? Então, se o paciente pesa lá 100 quilos, você vai dar lá 20 miligramas, 25 miligramas de prednisona é o suficiente para esse paciente, né? Se o paciente ele tem vasculites ou complicações hematológicas, aqui sim você tem indicação de fazer corticoide em doses imunossupressoras. A dose imunossupressora geralmente é 1 miligrama por quilo de peso, né? Então, se o paciente pesa 100 miligramas, você vai dar 80, 90 miligramas de... Gustavo, você falou 1 miligrama. Sim, mas é o peso aproximado, né? De prednisona. Lembrar que sempre antes de fazer pulso de corticoterapia, a gente faz prevenção de estrondiloides, né, pelo risco de estrondiloidíase, e na nefrite lúpica, né, e em alguns casos de algumas psicoses ou no lúpus mais grave, né, a gente tem indicação de fazer imunossupressores. Além de corticoide, a gente pode usar ciclofosfamida, a gente pode usar, às vezes, alguns inibidores da interferon alfa, a gente tem indicação de fazer alguns inibidores de interleucina, enfim, é uma série de medicações novas que estão chegando aí, que tem ajudado muito esses pacientes. A gente pode usar aqui também um inibidor clássico da CD20, como por exemplo o rituximab, que talvez vocês já tenham ouvido falar aí durante as aulas, né, da hemato, não sei se a gente chegou a entrar nesse tema, mas é uma medicação que a gente usa também aqui no lúpus, né? E lembrar que lúpus, além desse tratamento oral, a gente tem que ter tratamentos de suporte, né? É um paciente que tem que usar protetor solar diariamente, 2, 3 vezes por dia. É um paciente que tem um risco aumentado de aterosclerose acelerada, com isso, uma discussão de entrar com estatinas de forma mais precoce para esse paciente. Esse paciente ele deve ser vacinado para evitar complicações infecciosas, né, fazer vacinação anti-germes encapsulados, fazer prevenção aí de herpes zoster, a gente sempre tem esse cuidado, e é um paciente, gente, que tem que ser tratado aí de forma multiprofissional, né, então é um paciente que precisa do reumatologista, é um paciente que precisa de uma assistência psicológica, é um paciente que precisa de uma assistência nutricional, é um paciente que precisa de cuidados múltiplos, tá? E é um paciente seu pro resto da sua vida, né? Então é um paciente que você tem que cuidar dele como um todo, beleza? Bom, gente, o que eu queria do lúpus era isso, né? Peço desculpas aí pela minha voz, realmente ela não tá muito... Quase que eu não consegui completar a aula, né? Mas espero que tenha atendido um pouco aí o interesse de vocês, né? Eu trouxe aqui o que é mais importante de lúpus, tá, gente? Aquilo que a gente precisa de realmente conhecer. Vocês vão agora
né, estudar um pouquinho mais a fundo alguns detalhes da doença, algumas terapias novas. Quem for fazer clínica médica, reumato, vai ver que lúpus é muito comum no dia a dia, que é uma doença que muitas vezes ela entra como no round de clínica médica, né, em que o paciente às vezes não tem um diagnóstico ainda, ele entra como um possível diagnóstico de tudo, né, e que o diagnóstico é mais simples do que a gente imagina. A gente precisa de um bom exame físico, de uma boa história clínica e de alguns poucos exames de sangue. Beleza? Alguém quer perguntar, quer discutir, quer falar alguma coisa? Quer contar de algum caso que teve no ambulatório? Professor, eu não queria perguntar sobre lúpus, não. Eu queria só saber sobre o seminário, tipo assim, o que você espera dele, né? Tipo assim, dentro dos temas de vasculite. Se você quer que a gente siga esse modelo que você segue, de vir com definições mais básicas, diagnóstico, tratamento. Pode ser bem objetivo, tá, gente? Não precisa de ficar entrando em muitos detalhes das doenças, não, tá bom? Vocês têm em torno de 15 a 20 minutos cada grupo para poder fazer uma apresentação. Não precisa de ser muito detalhista, pode ser uma visão mais geral, tá? O que eu quero é mais realmente é uma visão geral das vasculites primárias. A gente vê algumas doenças como artrite reumatoide, como lúpus, que podem provocar vasculites, mas a gente tem aquelas vasculites que são primárias, né? Que acontecem por si só. E é isso que eu quero que a gente foque, tá? Não precisa de preocupar muito em aprofundar muito o tratamento em cada vasculite, não. Eu só queria que a gente entrasse um pouco em cada uma delas. Lógico que não dá para entrar em todas, mas naquelas mais importantes. De bibliografia, gente, eu sempre indico o Harrison, né? O Harrison é o grande instrutor aí de clínica médica, né? Dentro da medicina, dentro do curso de medicina, o Harrison é aquele que é utilizado como referência para provas de residência, né? O livro de medicina interna do Harrison. Mas é lógico que vocês podem usar o UpToDate, vocês podem usar outros artigos aí que acharem mais interessantes, né? Coloquem aí como palavras-chave, né? Vasculites de grandes vasos, vasculites de pequenos vasos, que vocês vão ter um direcionamento aí das principais, beleza? O seminário ficou marcado para a semana que vem, não é isso? Mesmo porque semana que vem é a última. Isso, dia semana 15, online. Dia 15, vai ser online, né? Ô, gente, eu vou precisar que a gente faça nesse horário, tá? Mas à noite. Beleza? Por mim, seria tranquilo. Quem vai aplicar a prova vai ser o professor Renato, tá? Ó, mas vocês não vão ficar colando não, hein, gente? Pelo amor de Deus, né?